vamos continuar nossa aventura por aqui, rodando hoje pelas cidades mais altas da Venezuela. Um agradecimento especial à Pousada Tramontana, que nos recebeu aqui. Cara, foi incrível, eles têm um café da manhã muito bom. Deixar o arroba deles aqui do Instagram. Muito obrigado por nos receber e vamos embora pegar a estrada. Ya soy alguien, batallé bastante desde morro bien movido. Las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido. Ahora en restaurantes finos y un deportivo también. E depois de 2 horas rodando aqui pelas montanhas, essa região é muito bonita. Chegamos aqui na cidade de Mucutias, que é a 3ª cidade mais alta da Venezuela. A praça é bem bonita, é cheio de flores brancas e uma coisa muito assim curiosa aqui na Venezuela é que muitas cidades, muitas vezes, têm um aspecto assim um pouco mais envelhecido. Só que as igrejas, e aqui parece que eles são muito católicos, as igrejas sempre estão muito bonitas, muito limpas, organizadas na frente de praças, e toda a praça aqui na Venezuela se chama Praça Bolívar. É incrível, né? Que é o considerado o libertador aqui dos países do norte da América do Sul. E Mucutias é um povoado que tem esse nome em razão dos indígenas que moravam aqui. E também uma coisa muito legal é que eles tinham um cachorro aqui, tem um cachorro que chama Perro Nevado, que é o cachorro nevado. E esse cachorro, hoje a raça já é Mucutias, não? É, ele é considerado já da raça Mucutis. E lá em 1813, por aí, depois de uma grande batalha que teve durante o período aqui da Revolução pela Independência, o povoado aqui de Mucutis deu um cachorro dessa raça para o Simão Bolívar. E ele foi apelidado, né, foi nomeado de Simoncito, né, Pequeno Simão. E ele acompanhava o Simão Bolívar em todas as batalhas, até que ele faleceu na Batalha de Carabobo. Vamos, fi! Vamos, fi! Será que esse aqui é o Perro Nevado? Vem cá. Vem cá. O nosso Perro Nevado vai ver se esse é o Perro Nevado. E aí, Fifi? Esse Perro Nevado aí? É o Perro Nevado? A cidade é toda colorida, as casas são bem bonitinhas. Olha que rua bonita. E vamos passar aqui nesse café pra gente ver o que tem pra comer. Pra gente tomar um cafezinho. Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Tiene empanada? Sí, tengo de queso con jamón y queso con caraota. Ese queso con jamón también. Sí, y salsita. Oh, gracias. Y picante, si gusta. Sim. Pedimos aqui uma empanada de queijo com presunto, bem gostosa. É um pastelzinho, bem bom. Custou $1. Graças. Eu provei aqui e essa empanada, ela lembra muito uma arepa. Eu até acho que a massa deve ser feita de milho, porque é uma massa bem baixinha assim, bem dura assim, por fora ela fica crocante. Lembra muito arepa. Ó, quem quer provar também aí, ó. Ó. Toda interessada, né? Vai ganhar, Fifi. Ai, ai, ai. Pega. Ô, garota. E bora continuar nossa jornada. Agora vamos para a 2ª cidade mais alta da Venezuela. Vamos lá conhecer, que é San Rafael de Mucutias. E olha que rua bonita essa rua, as casas bem coloridas. Nossa, bem bonitinho esse povoado aqui.
andamos aí menos de 10 minutos e estamos passando agora por San Rafael de Mucutis, que é o segundo povoado mais alto aqui da Venezuela. É um pequeno povoado gravado no meio das montanhas. Inclusive, nós estamos aqui no estado de Mérida, que é onde nós estamos, rodando nossos últimos quilômetros na Cordilheira dos Andes. Porque hoje nós queremos chegar no ponto mais alto que tem de rodovia aqui na Venezuela, que está a 4.100 metros de altitude, e nessa região é onde de fato vai acabar a Cordilheira dos Andes. Então, portanto, estamos aqui curtindo e aproveitando nossos últimos momentos nessa que é a coluna vertebral da América do Sul, meus amigos. E é isso aí, agora vamos seguir para a cidade de Aparaderos, que é a cidade mais alta da Venezuela e a quinta cidade mais alta do mundo. Fizemos uma paradinha aqui em San Rafael de Mucutis para comprar uma coisa que a gente tá vendo várias placas. É esse queijo defumado aqui, ó. A Aninha foi ali comprar. Olá! ¿Hay queso? Queso ahumado. Sí. Sí. ¿Cuánto está? Cuesta en bolívares $1. En dólar. 2.5 la pieza. 2.5? Sí, pode ser uma. Uma. Uma peça, sim. E comprei aqui um queijinho, queijo ahumado, que é queijo defumado. Ele custou 2.16 mil. Ah, ele... Como? Ah, sí, sí. Tenemos un poco para pagar el peaje. Conseguimos... Sí, no, tenemos ahí como una de estas, sí. Sí, ajá, gracias. Sí. Es puro dólar. Sí, porque es más turístico, ¿no? Sí, Colombia peso, sí. Ah, y aquí esto no vale casi. Sí. Vale más dólares. Ajá. Sí. Tenía un carro, lo vendí. ¿Vendió carro? Sí. Lo vendía en Coají, vendía ponche, ¿sabes? Árabe. ¿Y cómo está vivir acá? ¿Está duro? O sea, me dio la enfermedad triste, me dio la pandemia, la vaina. Estoy trabajando aquí unos años ahí. Restaurante. Lo que más la gente Sí. hace uno puro para la comida, más nada, No, no como antes que alcanza. uno compraba la ropa, los zapatos, Sí. ¿no? Sí, No tenía el carro. Sí. sí. Tchau. Tchau. Um gusto. Olha que solidariedade. A gente tá falando que na pandemia ele pegou uma enfermidade no braço, não conseguiu mais trabalhar direito. Hoje ele trabalha num restaurante ali só pra comer mesmo, que a vida tá bem dura aqui, diz ele. E ainda veio nos oferecer um bolívar, porque a gente falou que tava sem bolívar pra fazer um pagamento ali. Ele falou, não, eu tenho 5 bolívar aqui, se ajudar vocês, pelo menos pra levar de recordação. De recordo. Caraca, chega a doer o coração. É complicado. Vamos embora. Sem saber ali onde nós compramos o queijo, já era a cidade de Apartadeiros. Nós achávamos que era San Rafael de Mucutis, porque as cidades ficam muito pertinho. Nem são cidades, aqui é considerado como um pueblo, um povoadinho. E nós passamos por um tipo de uma encruzilhada, onde nós poderíamos pegar pé direita em direção aos Llanos, onde nós deixaríamos a Cordilheira dos Andes para trás, mas
antes de seguir nossa viagem rumo a Caracas, que é por essa estrada aí, nós vamos subir, saindo aqui de 3.500 metros, porque Apartadero é a quinta cidade mais alta do mundo, está 3.500 e poucos metros, e vamos subir até 4.100, que é o Pico Águila, ponto mais alto da rodovia aqui na Venezuela, e vamos ver se a gente consegue chegar de manezinha lá. Simbora! Vai, manezinha! Vamos subir! Vejam que loucura que é a altitude. Nós saímos daquela região ali, que nós estávamos a 3.500 metros de altitude, super verde, campesina. Começamos a subir, a cada 100 metros que a gente avança, a paisagem vai se modificando e ficando esse verde mais claro, assim, um pouco mais nublado já. Então mais ou menos a uns 4.750 metros de altitude, e aí temos que chegar até 4.100. E olha que mudança radical na paisagem que a gente teve aqui nos tempos. E depois dessa aventura chegamos a 4.100 metros de altitude no Pico Águila e chegar no ponto mais alto da Venezuela por meio de uma estrada. Check! E agora vamos conhecer um pouco aqui como é que funcionam as coisas. Agora se liga na neblina que tá aqui. Meu Deus, completamente fechado de neblina, muito frio, geladíssimo. E esse aqui é o Monumento Cóndor. Cóndor é uma ave gigantesca que tem na Cordilheira dos Andes. Ela de asas abertas chega a uma envergadura de 3 metros. A gente encontrava bastante Cóndor na Patagônia, Argentina e Chilena. Só que aqui na Venezuela parece que só existem mais 3 aqui nesses páramos andinos, porque ela foi entrando em extinção. Ó, aqui tem umas arepas, umas comidinhas, uns doces. Olá, buenas tardes. Ó, de goiaba. O que é isto? Eso es picante. Ah, picante. Ah, claro. Aham. É pimenta. Roupas de frio. Tem roupas de frio porque tá frio. Nossa, tá muito frio aqui. E morangos frescos. Que morango bonito. Principalmente Colômbia, aqui no Venezuela, eles têm um prato típico que é doce, né? Que é fresas com crema, que é morango com creme. Olha, morango com creme. Não quer comer um moranguinho com creme? Pode ser, né? Aham. Pra fechar aqui esse momento. Buenas tardes. Tudo bem? O que é esta crema? Chantilly. Ah, chantilly. Tengo maní, lluvia de chocolate y lluvia de colores. Mani. Olha que bonito, hein? É morango com chantilly. Agora coloca um amendoim junto. E vai ter um leite condensado. Caraca. Gracias. Temos aqui, então, vamos provar nosso mani. Ui, olha aqui. Nossa, bem completo, hein? Caraca, parece bem doce também. Não, o chantilly não é muito doce. Ele é bem equilibrado de açúcar. Não é aqueles chantilly, sabe, por açúcar. É bem bom. O morango sim tá doce. Uma delícia. Muito bom, hein?
manezinha guerreira do povo brasileiro chegou ao ponto mais alto aqui da Venezuela. Conseguimos e agora vamos voltar lá para a rodovia geral que nós temos que seguir. Quer dizer, a gente tem que achar algum lugar para dormir hoje, né? A gente viu que tem uma laguna lá para baixo, vamos tentar. Vamos sair da altitude aqui e tá tapado de serração. Muito. Nossa senhora. Nossa, e essa serração veio acompanhada de um ventinho que chega a estar subiando. Sabe aquele ventinho só tão gelado que subia? Nossa. Ya soy alguien, batallé bastante desde morro bien movido. Las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido. Ahora en restaurantes finos y un deportivo también. Recuerdo antes no traía ni un 5, siempre andaba pensativo, valorar lo que logré. Parque Nacional Sierra Nevada. Fizemos uma paradinha aqui no refúgio Mucubarri. Mucubarri é uma laguna, uma lagoa que tem aqui pertinho. E aí vamos ver se tem alguma coisa pra comer, que a gente tá morrendo de fome. Vamos lá. Ó, hoje tem sopinha, tem pizza, tem peixe aberto. Que bonito. Vou fechar aqui. Olha que bonito que é aqui dentro, que legal. Legal, né? Aham. Tem vários doces aqui pra vender. Olá, buenas tardes, tudo bem? O que é isso aqui? Gente, é o Kama Sutra em... Nossa, o Kama Sutra em chaveiro, amor. Aqui é o Kama Sutra em chaveiro. Meus amigos, pedimos aqui 2 sopinhas. Eu pedi uma sopa e a Ana pediu outra. A minha chama pisca andina, certo? É isso aí. Pisca andina. Olha, ela é bem grossa, feita com leite, ovo, queijo. Coentro e tem mais coisas. Nossa senhora. Tô com medo dessa mistura aí, vamos ver se é boa. É boa? Um gosto de ovo cozido com queijo, assim. Nossa, muito boa. Nossa. Potente, parece bem nutritiva. Olha, gostei. E eu pedi uma sopa de arvejas, de ervilhas básica. Vamos ver. Quente, mas... deliciosa. Muito boa. Sopinha de ervilha é sempre muito boa. E ainda veio Arepinhas de trigo. umas arepas de trigo pra acompanhar. E dá uma chunchada assim, ó. E come. Inclusive lá na posada que a gente tava, eles nos explicaram que essas arepas de trigo, elas são muito típicas aqui do estado de Mérida. Então por isso que a gente consegue ver bastante dela. E ela é muito, muito gostosa. Olha, aqui dentro a gente já comprou 2 imãs da Venezuela, aqui de Mérida, ó, Campesina, do país. E um senhor passou nos vendendo isso aqui por $4, a gente comprou pra ajudar ele. Ele falou, é tipo um xarope que é feito com frailejón morado, é? Ó, mel de abelha, água manancial, eucalipto e frailejón morado. É bom pra tosse, gripe, asma, bronquite, mal de páramo, que é altitude. E a Ana tá com uma tosse aí, vai ser muito bom pra ela tomar antes de dormir. É um copinho assim pequeno antes de dormir. É boa? Boa? Parece uma omelete. Não sei. É bom pra quem tem intolerância à lactose.
dia tá um breu lá fora, fechar as portas aqui. Conversamos com o pessoal aqui do restaurante do Refúgio Mucumbarri. Mucumbarri, algo assim. Nos deixaram dormir aqui na frente, falaram que é tranquilo. Então vamos dormir por aqui. Essa noite tá marcando 5 graus, já tá super frio aqui, tá uns 7, 8 graus mais ou menos. E nossa última noite na Cordilheira dos Andes. Eu nem quero falar muito sobre isso, senão eu vou chorar, meus amigos. É verdade, nós estamos há muitos e muitos meses morando na Cordilheira dos Andes. E tem sido uma experiência muito boa, muito dura, muito brutal, porque a cordilheira é exigente, mas é isso, às vezes você precisa se esforçar muito para conquistar coisas muito boas, e nós conquistamos as melhores experiências aqui na cordilheira. Pegamos altitude, vimos a neve e vivemos experiências incríveis com essa cultura andina, com as pessoas, com os idiomas, com a comida, o artesanato, a dança, as músicas. Tudo isso acho que contribuiu para ser uma experiência realmente incrível vivendo aqui nas montanhas, de muito crescimento nosso também, de aprender muita coisa, e com certeza a cordilheira nos mudou, e nos mudou para muito melhor, para abrir nossa cabeça e ver um pouco mais da cultura dessa nossa América Latina. E é isso aí, meus amigos, aqui é 3.500 metros de altitude, 7 graus em cima da Cordilheira dos Andes. Nossa despedida dentro da nossa casinha. Acredito que essa é uma fase que não vai voltar mais em nossas vidas, e é incrível ter conseguido superar e passar também por cima dos Andes com a nossa combinha de 1986, e chego até aqui vivendo tudo o que nós vivemos de uma forma tão espetacular. É isso, nos despedimos de mais um vídeo, de mais um dia, e até a próxima, meus amigos. Tchau! Ô, Fifiquinha, dá tchau, Fifi! Ai, meu Deus do céu, tá com 2 cobertor, Fifi. Quanto cobertor? Ai, que coisa mais bonitinha. See